Olá, amores, meus queridos alunos e alunas das terceiras séries do Mira Marroquim, Tropa de Elite 2, tudo bem com vocês? Pois é, hoje, dia 6 de abril, estamos aqui para mais uma aula de revisão de língua portuguesa, né? Focados no Enem 2021. Então, vamos lá. Bom, começamos nas aulas anteriores, né, a trabalhar o romantismo no Brasil, aquele período que veio romper com o arcadismo e o rigor, né, clássico da literatura até então. E aí a primeira obra do romantismo no Brasil, estou focando nisso, ó, terceira aula que eu falo disso, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. E aí eu deixei para vocês 3 questõezinhas, não foi? Para serem trabalhadas, mas elas falavam sobre a primeira geração romântica. A primeira geração, aquela da aula anterior, que falava sobre a fase indianista, nacionalista ou ultranacionalista ou ufanista. E aí vamos dar uma lembrada rapidinho para trabalhar as questões. Nós tínhamos como características do romantismo um nacionalismo, né? Um ufanismo, que era aquele orgulho da pátria, a exaltação à natureza e às riquezas naturais que aqui existiam. O índio como grande herói, lembram? Considerado assim como um bom selvagem. Gravem esse termo, tá? O bom selvagem, ou seja, ele era selvagem porque na sua essência ele era um índio, né? Então, mas eles o consideravam bom, bom porque aquilo ali era uma característica própria, natural dele, né? E aí você tinha um sentimentalismo, né? Exacerbado. Falou em primeira geração romântica, indianismo, falou em resgate do índio e da natureza exuberante como símbolos da nação, tá? A afirmação da identidade brasileira. Falando disso, trabalhamos Gonçalves Dias, né? O principal autor da poesia romântica. Ele que foi autor dos Timbiras, tá aqui o livro dele, ó, dos Timbiras. Também daquele poema Ijucapirama, lembram? Dos feitos heróicos, né? Do guerreiro tupi. E o poema mais parafraseado, né, do romantismo, que é Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Isso aí era uma profunda admiração pelas belezas daqui da nossa terra. Trabalhamos, então, Gonçalves Dias, primeira geração romântica, e José de Alencar, né, o grande romancista desse período romântico, né, que trabalhou as obras O Guarani, Iracema, né, vocês veem logo que os títulos giram em torno de representações indígenas, e ele tentou construir as bases de uma literatura tipicamente brasileira, tá? Seu modo de escrever era peculiar e ele costumava criticar o Rio de Janeiro imperial, né? Os costumes da sociedade brasileira. As suas críticas à sociedade renderam, inclusive, diversas críticas negativas naquela época. E hoje ele é tão reconhecido, né, gente? Bem, agora vamos ver como é fácil trabalhar as questões do romantismo. Questão 4. A poesia romântica desenvolveu-se em 3 gerações: nacionalista ou indianista, mal do século e condoreira. O indianismo ele só quer sobre a primeira fase do romantismo, que é a primeira geração romântica, tá? O indianismo é um meio de reconstruir o grave perigo que o índio representava durante a instalação da capitania de São Vicente. Gente, o índio, ele não retratava isso na obra, né? Retratar o índio como um perigo, não, né? Claro que não. Então, a alternativa A, ela não confere, tá? Letra B. Um meio de eternizar liricamente a aceitação pelo índio da nova civilização que se instalava. Não, gente, eles representavam o índio como um herói, né? Falavam das suas bravuras e não da sua aceitação da nova civilização. Não, essa daqui está incorreta. Letra C.
uma forma de apresentar o índio como motivo estético, né, já que era uma literatura, idealização com simpatia e piedade, né, era o bom selvagem, exaltação de bravura, heroísmo e de todas as qualidades morais superiores. É essa, né, gente? A alternativa certa, letra C. Mas vamos dar uma olhadinha o que diz a D, uma forma de apresentar o índio em toda a sua realidade objetiva, o índio como elemento étnico da futura raça do Brasil. O índio, né, gente, colocado naquela época como o futuro da raça do Brasil, totalmente errada. E letra E, um modelo francês seguido no Brasil, uma necessidade de exotismo que em nada difere do modelo europeu. A gente sabe que naquela época eles estavam rompendo, né, com Portugal, por conta da independência, eles queriam tudo que representasse uma identidade brasileira. Então, nada de modelo europeu. A alternativa, então, correta, a letra C. Vamos para a questão 5. Bom, o romantismo brasileiro encontrou, deixa eu pegar meu laser, encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Sobre essa fase do romantismo, olha, ele não disse que é a primeira, mas falou em expressão de nacionalidade, falou em índio, primeira geração romântica. Então, vamos analisar uma a uma. Caneta. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro. Correto. Destacaram-se nessa fase Gonçalves Dias, na poesia, e José de Alencar, na prosa, no romance. Verdadeiro, primeiro item correto, né? Se a gente fosse para as alternativas, já dava aí para eliminar duas, né? A letra D não tem o item 1 e a letra C não tem o item 1. A gente trabalha assim no Enem, tá? Item 2. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a perspectiva da morte, características encontradas na poesia de Álvares de Azevedo. Gente, pessimismo, depressão, devaneio, isso não é da primeira geração. A gente vai estudar isso hoje, tá? Então, a alternativa 2 é falsa. Já elimino, então, aqui, ó, a letra B, que tem a alternativa 2. Terceiro item, constituía um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Gente, falou em abolicionismo, terceira geração, não é indianismo, tá? Então, o item 3 é falso. Item 4. No indianismo é comum ver a representação do índio como bom selvagem, bem como o reconhecimento do índio como um símbolo de nacionalidade. Disse tudo sobre o indianismo, né? Item 4, correto. Já tenho aí o 1 e o 4. Elimino, então, a letra E, mas vamos olhar o item 5. Seus principais representantes foram Visconde de Taunay, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Gente, representante do indianismo, não falar de Gonçalves Dias, não disse nada, tá? Então, a alternativa correta, letra, olha ela aqui, letra A. Estão acertando? Vamos para a última questão. São características da primeira geração do romantismo brasileiro, exceto. Então, todas são, com exceção de uma. Exaltação da natureza e da liberdade, correto. Vou botar aqui, ó, correto. Indianismo, primeira geração romântica, correto. Eita, que agora não quis riscar, mas tudo bem. Brasileirismo, né, na linguagem, eles estavam buscando uma identidade brasileira. Aqui, ó, correto. Egocentrismo. Ah, Elisa, eu não sei o que é essa palavra, tá? Mas egocentrismo vem de ego, uma coisa centrada no eu, né? No eu, tudo gira em torno de mim. E individualismo, essa vocês conhecem, né? Existia um individualismo como presença marcante, como característica do indianismo? Claro que não, né, gente? Então, a alternativa que não representa a primeira geração romântica é essa última aqui, egocentrismo e individualismo. Espero que tenham acertado todas, porque agora nós vamos à segunda geração romântica. Pois é, trabalhamos, né, gente, a primeira geração e agora a segunda geração romântica, chamada de ultrarromântica. Ultrarromântica, o que é uma coisa ultra?
É uma coisa super, né, gente? Super romântica, que excede a palavra romântica. Então, vamos dar uma analisada nessa geração, que é a segunda geração, chamada de mal do século. Gente, olha esse nome, mal do século, nome pesado, né? Pois bem, naquela época existia uma doença que era chamada tuberculose, para a qual ainda não se tinha cura, né? Então não tinha vacina. Para aquele momento, as pessoas, inclusive muitos autores, morreram de tuberculose, tá? Jovens, com 20 e poucos anos. Então, era a geração chamada de mal do século. Olha que coisa pesada. Impregnada de egocentrismo. Acabamos de falar, egocentrismo, a figura do eu, tá? Tudo gira em torno do que eu sinto e não do que eu estou vendo ao meu redor. Então, egocentrismo, um negativismo boêmio, negativismo carregado, pessimismo, dúvida, desilusão adolescente, tédio constante, tá? É uma fase assim do que a gente hoje chamaria de depressiva, tá? Uma fase muito carregada, de muito tédio. Seu tema preferido é a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da infância, ou seja, período ideal foi aquele que eu vivi lá na minha infância. Hoje nada mais serve. Hoje tudo é pessimismo, hoje tudo é morte. Eles falavam de virgens sonhadas, tá? Aquelas mulheres inalcançáveis, tá? Inatingíveis. Um amor não correspondido, um amor idealizado, mas inalcançável. E exaltação da morte. Principais autores. Estranho, né, gente? Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Gente, Álvares de Azevedo é esse bonitão aqui, ó. As garotas suspiravam por ele, tá? Com esse cabelinho aí de gel, acho que na época nem tinha gel, né? Eu acho que era um sebo de porco. Mas, dependendo de qualquer coisa, era bonitão, né? Morreu jovem Álvares de Azevedo. E ele tinha como característica maior a exaltação à morte. O poema dele, ó, é fácil de reconhecer a segunda geração romântica, porque é de um pessimismo que só vendo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir, que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Olha, gente, você idealizar como seria a sua morte, né? E o quão de glória existiria nisso é muito mórbido, né? Parece que esses autores, eles pressentiam o mal que estava por vir, né? Que era a morte precoce. Álvares de Azevedo, principal representante desse pessimismo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, olha para as imagens, tá? Que os escritores dessa época retratavam temas amorosos levados ao extremo, daí o nome, geração ultra romântica, além do romantismo, que excedia o romantismo. E as poesias são marcadas pelo profundo pessimismo, valorização da morte, tristeza e uma visão decadente da vida e da sociedade. Gente, os autores dessa época, eles iam para os bares, tomavam todos, e eles iam fazer saraus. Sabe saraus? De começar a ler e produzir literatura onde? Olha para cá, no cemitério. Gente, essa geração realmente ícone, né? Não tem como confundir. Segura a geração romântica, geração ultrarromântica, geração mal do século. Álvares de Azevedo escreveu, então, é o principal poeta dessa segunda geração, com a obra Lira dos 20 anos e Noite na Taverna. Vou ler só um pedacinho desse poema dele, Lira dos 20 anos, onde ele diz assim: na praia deserta que a lua branqueia, que mimo, que rosa, que filha de Deus, tão pálida ao vê-la meu ser devaneia, sufoco nos lábios os hálitos meus. Não corras na areia, não corras assim. Donzela, onde vais? Tem pena de mim. Olha que coisa sofrida, gente, dessa geração, tá? Então, pessimismo, exaltação da morte e esse amor inalcançável, Álvares de Azevedo. Agora, vamos dar uma olhadinha
em Casimiro de Abreu. Para encerrarmos, a sua poesia ela é caracterizada por um tema já gasto, um ritmo fácil, uma rima pobre, repetitiva, linguagem simples e emprego abusivo de pleonasmos. Lembra de pleonasmo? Né? Os exageros, aquela história de repetição. Pois é. Entretanto, justamente pelas características apontadas, é um dos mais populares poetas da literatura brasileira. Ele é considerado, gravem isso, o poeta da saudade. Gente, falou em Casimiro de Abreu, poeta da saudade, e o seu poema mais famoso, Meus 8 Anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olha, gente, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras debaixo dos laranjais. É muita saudade de uma infância, né, que ficou para trás e que você hoje não tem mais como vivê-la. Falou em geração super, ultra romântica, é falar de segunda geração, mal do século. Deixo vocês com as questões 7 e 8 e a gente se vê na próxima aula.